pessoal, meu nome é Daniele, sou professora e advogada, serei sua amiga direito neste dia. Esse é um recado para os meus acadêmicos de direito da turma V11. Estou aqui para passar dicas para vocês da nossa prova da próxima sexta-feira. Dicas, e aqui vamos relembrar um pouco das nossas aulas sobre TGP. A nossa primeira aula foi sobre alguns aspectos gerais sobre o processo, bem como sobre os sujeitos do processo. Nessa primeira aula, vimos que o processo é o melhor meio para resolver conflitos. E nessa primeira aula, o mais importante para a nossa prova é relembrarmos os seguintes assuntos. O primeiro assunto, no que diz respeito à autotutela. A autotutela que é proibida pelo nosso ordenamento jurídico, mas que, vocês sabem bem, a autotutela, ela é admitida sim em algumas hipóteses no nosso ordenamento jurídico. Isso não podemos esquecer na prova. Um outro tema que não podemos esquecer é no que diz respeito à substituição processual. Substituição processual, lembrem do Ministério Público quando ele propõe uma ação civil pública em nome da coletividade. O Ministério Público, ele é um substituto processual porque ele está agindo na defesa de outrem, na defesa da coletividade. E pensando aí no substituto processual, a gente também pode lembrar, do sindicato, porque quando o sindicato propõe ações em nome dos seus membros, ele também age como substituto processual. Dessa forma, não se esqueçam que o substituto processual é aquele que move uma ação em nome próprio na defesa de outrem, na defesa de outras pessoas. Ainda no que diz respeito à primeira aula, a gente não pode esquecer daqueles que podem ingressar com uma ação perante o judiciário. E aqueles que podem ingressar não são apenas pessoas físicas, mas também, vocês já sabem, que podem propor ações perante o judiciário as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado também. Ou seja, tem capacidade para ser parte qualquer pessoa. Para a gente terminar, no que diz respeito à nossa primeira aula, também não podemos esquecer o que é lide, o conceito de lide. E lide, também vocês estão cansados de saberem que lide significa conflito de interesse entre as partes de um processo judicial. Isso também será objeto da nossa prova. Agora, no tocante à nossa segunda aula, a nossa segunda aula foi sobre litisconsórcio. Litisconsórcio é um tema muito fácil, tenho certeza que todos vocês acertarão, porque vocês já sabem que litisconsórcio significa várias partes dentro de um processo, uma pluralidade de partes. E quando mais de um autor propõe a ação, o litisconsórcio é ativo. Quando mais de um réu propõe a ação, quando mais de um réu defende uma ação judicial, o litisconsórcio é passivo. E quando esse processo tem mais de um autor e mais de um réu ao mesmo tempo, o litisconsórcio será misto ou bilateral. Ainda no que diz respeito ao litisconsórcio, a gente não pode esquecer a finalidade do litisconsórcio. E vocês também já sabem de cor que a finalidade são duas, quais sejam: economia processual e para evitar julgamentos, decisões conflitantes. No que diz respeito à classificação do litisconsórcio, o litisconsórcio, quanto à formação, ele pode ser necessário ou facultativo. Necessário, como o próprio nome diz, significa que é obrigatório pela lei, enquanto que o facultativo é aquele litisconsórcio que é opcional pelas partes, ou seja, as partes escolhem propor e escolhem ingressarem juntas com uma ação. Agora, ainda no tocante à classificação do litisconsórcio, existe o litisconsórcio unitário e existe o litisconsórcio simples. Prestem bastante atenção quanto ao litisconsórcio simples. Esse cairá na prova.
E o litisconsórcio simples, existe o chamado ato benéfico. Quando qualquer uma das partes comete um ato benéfico ou prejudicial, né, esse ato, em regra, não irá beneficiar ou prejudicar as outras partes. Não podemos esquecer disso também. E a nossa terceira aula, falamos da intervenção de terceiros, que é um tema que não é muito fácil, né, mas conseguiremos enfrentá-lo. Eu sei que vocês conseguem. E aí a intervenção de terceiros, a primeira coisa que a gente tem que prestar muita atenção é no que diz respeito às modalidades da intervenção de terceiro. E existem duas modalidades, quais sejam a modalidade voluntária ou espontânea e a modalidade provocada. A modalidade provocada, vocês já sabem que é aquela modalidade que o autor ou réu pedem ao juiz que o terceiro ingresse no processo. Essa é a modalidade provocada. E na modalidade provocada, vamos lembrar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque no caso do incidente, a modalidade será provocada. Enquanto que na assistência, a modalidade será espontânea, porque o assistente pedirá ao juiz que ele ingresse, que ele adentre no processo. Ainda, pessoal, estudem quanto à intervenção de terceiros, estudem a diferença entre assistência simples e litisconsorcial. Isso é muito importante. Existem essas duas assistências, a simples e a litisconsorcial, mas elas são diferentes. Na assistência simples, o assistente ele tem um mero interesse jurídico que uma das partes vença o processo. Enquanto que na assistência litisconsorcial não seria apenas um interesse, porque o assistente litisconsorcial ele é parte do processo. Ele é parte que ingressou após no processo e o direito que está sendo discutido também é dele, ou seja, ele é titular do direito que está sendo discutido. Para a gente terminar sobre a aula de intervenção de terceiros, também revisem a questão da denunciação a lite, os requisitos da denunciação a lite. E vocês também estão cansados de saberem que são dois requisitos, né? O primeiro requisito é o risco da evicção, que é o risco de perder o bem. No caso do risco da evicção, é cabível, é admissível denunciar a lite. E o outro caso é o direito de regresso. E para a gente terminar, né, na nossa última aula, também falamos alguns pontos importantes para a prova. E um primeiro assunto que vocês deverão também prestar muita atenção é quanto à eficácia de uma lei nova. E o efeito de uma lei nova é imediato. Terá efeito imediato, é claro, sem prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Uma outra questão que também vocês deverão estudar é o que é a vacatio legis. Olha só, um tema muito fácil. E a vacatio legis, vocês já sabem também, que é esse período entre a publicação da lei e o início da vigência da lei. Por último, na nossa última aula, prestem atenção no conceito de princípio da territorialidade, que diz que o juiz, ao aplicar o processo, quando o juiz julga, ele deve aplicar as leis da sua própria jurisdição. Ou seja, se o juiz é da comarca de Campo Grande, a lei que deve ser aplicada ao processo é a lei processual de Campo Grande. Então, depende da jurisdição, depende do local onde esse juiz exerce a sua jurisdição. Pessoal, a prova está muito tranquila, está muito fácil, não se preocupem. Tá? Estudem, é claro, mas está sendo cobrado tudo que foi falado em sala, tudo que foi falado em sala de aula. E caso você não tenha anotado nada, caso o seu caderno não tenha nada,
acessem a apostila que está no AVA, procurem essa apostila ou acessem o site Amigo Direito, que lá vocês encontrarão também essa apostila, bem como outras questões sobre a matéria. Obrigada, meus amigos, obrigada, meus alunos. Até sexta-feira, bons estudos e acessem Amigo Direito. Até mais. Tchau, tchau.